Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues para mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre conceito de viga alavanca, né? Muitas pessoas têm algumas dúvidas sobre o que é uma viga alavanca, para que serve e quando utilizar uma viga alavanca. Bom, nesse vídeo eu vou explicar de uma maneira bem rápida e simples qual é o conceito de viga alavanca. Nós não vamos dimensionar uma viga alavanca em si. Mais para frente, com certeza, trarei um vídeo de como dimensionar, fazer um passo a passo aí de como dimensionar uma viga alavanca. Mas neste vídeo aqui é muito importante você pegar esses conceitos para que na hora que você for trabalhar com uma viga alavanca, dimensionar uma viga alavanca, você saber qual é o passo a passo no dimensionamento e para saber exatamente qual é a função de uma viga alavanca dentro de uma edificação. Bom, aqui nós temos um pilar, né? Eu estou simulando aqui com esse retângulo uma área de um terreno, por exemplo, e aqui nós temos um pilar exatamente na divisa deste terreno, né? A viga alavanca geralmente é utilizada para esta função, né? Quando você tem um pilar na divisa, você precisa utilizar essa divisa e esse pilar tem uma excentricidade em relação ao bloco de fundação. Vejam só, a gente tem uma sapata aqui, simples, só para exemplificar, e vejam só que o eixo de simetria, né? O eixo de gravidade, né, o centro de gravidade desse pilar, ele está fora do centro de gravidade, né, ou do eixo de simetria deste bloco. Vejam só, né, se a gente for pegar o centro deste bloco aqui, ele está aqui, e se a gente for pegar o centro do pilar, vejam só, tem uma distância aqui de 64 centímetros aproximadamente. Então isso daqui se chama excentricidade, né? Uma distância, uma diferença entre o recebimento da carga proveniente do pilar e a carga que será distribuída pela sapata até o solo. Então isso se chama excentricidade, que vai originar aí, que vai causar um momento, né? Momento é carga vezes distância. Então, esse é o conceito de viga alavanca. Vamos entender agora como resolver esse problema, né? Se eu tenho uma carga de, por exemplo, 100 toneladas força aplicada nesse pilar e eu tenho uma excentricidade de 64 centímetros, então quer dizer que eu vou ter um momento em relação ao eixo desse pilar e ao eixo do bloco de 64 toneladas, né? Então esse momento eu tenho que resistir de alguma forma, né? Eu tenho que fazer com que o meu pilar ele não tenda a, por exemplo, fazer isso daqui. Vejam só, se eu não resolver esse problema do momento, o pilar vai fazer isso aqui, ó, né? Na verdade, o pilar e o bloco, né? Porque esse momento ele tem que ser resistido de alguma forma. Então, se eu não resistir esse momento, ele vai fazer exatamente este movimento aqui. Para isso, o que nós fazemos? Aí vem a utilização da chamada viga alavanca. Digamos, pessoal, que eu tenha, por exemplo, aqui um segundo pilar, né? Esse segundo pilar esteja numa distância aqui razoável, que seja viável eu fazer uma ligação entre este pilar e este pilar aqui, né? E esta ligação entre esses dois pilares, a gente já aproveita para fazer a compensação ou o equilíbrio deste momento proveniente dessa excentricidade entre o pilar e o bloco. Aí nós aplicamos a chamada viga alavanca. Uma viga alavanca geralmente é executada desta maneira. Ela tem uma seção, na grande maioria das vezes não é obrigatório fazer isso, mas
na grande maioria das vezes ela tem uma seção que varia, né? Ela começa aqui com uma seção maior devido a esse momento maior, ele tem uma barriga de momento maior aqui nesse começo, depois ela vai se assentando aqui mais para o final. Então ela tem uma diferença de seção, até por uma questão de economia, já que a seção de vigas alavancas costumam dar bem robusta. Então essa variação de seção é para economizar material e também mão de obra, já que você não precisa escavar todo o solo até manter uma seção padrão do começo ao fim. Então, como que a gente faria, por exemplo, essa compensação de momentos? Se eu tenho aqui 100 toneladas e eu tenho uma excentricidade, vejam só, de 64 centímetros entre o eixo do pilar e o eixo do meu bloco, como eu faria, por exemplo, a compensação ou o equilíbrio deste bloco, né, deste pilar, em relação a este pilar? Vejam só que eu tenho uma distância aqui do eixo deste bloco até o eixo deste bloco, que ele é totalmente simétrico nos dois eixos aqui em relação ao pilar, de 5,90 metros. Se eu fizer a multiplicação, encontrar aqui o momento em relação a essa excentricidade, né? 100 toneladas vezes 64 centímetros, eu tenho 64 toneladas. Né? Agora, quanto eu preciso ter de carga equivalente neste pilar para resistir a este momento aqui oriundo deste bloco, né? Da excentricidade deste bloco? Vejam só, vou abrir aqui a calculadora. E qual é a continha que a gente tem que fazer? Eu tenho 5 metros de distância aqui, né? 5,90 metros de distância entre o eixo deste bloco até o eixo deste bloco. Eu vou pegar as 64 toneladas e dividir por 5,90, já que momento é força vezes distância, para eu saber qual é a carga que eu necessito para equilibrar esse conjunto aqui neste pilar, é só dividir, é fazer o processo contrário, pegar o meu momento e dividir pela distância. Então eu vou dividir por 5,90 metros. E aqui eu obtenho o resultado de 10,8 tonelada para resistir, para suportar esta diferença, né, essa excentricidade e colocar o conjunto novamente em equilíbrio. Né? Então, o que eu teria que fazer aqui? Vamos colocar aqui como se tivesse uma carga neste pilar aqui. E esta carga, ela tem que ter pelo menos, tá? Pelo menos 10,8 tonelada força. Só para manter o equilíbrio entre esses elementos. Então 10 toneladas força para manter o equilíbrio. Digamos que se eu tivesse aqui neste pilar uma carga de 60 toneladas, eu estaria totalmente coberto e ainda poderia considerar no dimensionamento deste bloco aqui menos 10,8 toneladas no dimensionamento, porque eu estaria aliviando este bloco, né? Eu estaria alavancando este bloco em 10,8 toneladas. Eu posso sim fazer essa consideração quando eu dimensionar este bloco, sem problema nenhum, certo? E aí vocês me perguntam, mas Felipe, se eu não tiver um bloco próximo, né? Se eu não tivesse um bloco logo ao lado desse daqui que eu pudesse alavancar. Outra questão que a gente pode fazer, por exemplo, se eu não tivesse nenhum pilar aqui para alavancar, é utilizar apenas o elemento de contrapeso, né? Eu faria um bloco de contrapeso, né? Relativo a essa carga que eu preciso, 10 toneladas, eu iria calcular um volume de um bloco, por exemplo, que me desse de sobrecarga
10 toneladas, 10,8 toneladas, para colocar o sistema de novo em equilíbrio, certo? Então isso é o conceito de viga alavanca, certo? A gente tem que equilibrar ambas as cargas, né? Principalmente essa daqui, né? Que a gente tem uma excentricidade, vai jogar essa viga alavanca, vamos alavancar no outro elemento estrutural, no bloco e no pilar, e podemos também utilizar esta carga de alavancagem a nosso favor quando formos dimensionar o bloco que é alavancado, certo? Vocês vão reparar que quando vocês forem dimensionar uma viga alavanca, geralmente ela tem uma armadura bem carregada, né? Lógico, trabalhando com grandes cargas, e as armaduras principais, né? As armaduras longitudinais aqui, elas vão ficar na face superior, né? Porque nós teríamos uma tração na face superior aqui desta viga, né? Justamente por conta dessa alavancagem. Então a armadura é sempre colocada na face superior, certo? Então isso é o conceito de viga alavanca. Eu espero que vocês tenham entendido. É um vídeo bem rapidinho mesmo. Se você gostou, não deixe de curtir, se possível compartilhar, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para não perder nada do nosso conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.